igreja, graça e paz. Nós faremos agora a leitura bíblica, que está no livro de Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 e 2. São apenas 2 versículos, então convido a igreja para lermos todos juntos. Vamos lá? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós vamos cantar agora a música Andam Procurando. Andam procurando a razão de viver.
Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Amém. Nós acabamos de cantar uma verdade muito especial. Apesar dessa melodia mais animadinha, mais alegre, nós estamos falando algo muito profundo. Nós estamos dizendo que Ele é a razão, aquilo que dá sentido à nossa existência. E a palavra vai dizer que nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, mas Cristo nos trouxe a razão quando Ele enviou o seu único Filho para nos salvar. E eu não sei se você conseguiu nesse momento, ainda nesse dia, parar um pouco para se colocar diante do Senhor. Se você ainda não fez isso, eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós, nesse instante, daqui a poucos instantes, estaremos entrando num momento de ceia. E eu quero te incentivar, nós como povo do Senhor, a colocarmos os nossos corações diante dEle, porque nós cantamos que a nossa felicidade vem do Senhor, e a verdade é que felicidade não é ausência de problemas, alegria não é ausência de problemas, a paz que nós temos não é porque nós não sofremos, nós não passamos por lutas, mas nós temos a pessoa de Cristo viva em nós, e Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa segurança. Então eu convido você a se colocar diante do Senhor e pedir para que, como o salmista fala, Senhor, sonda os nossos corações. Examina-nos, ó Deus. O Senhor que é um Deus onisciente, que sabe de tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós necessitamos. Nós queremos nos colocar diante da Tua presença, pedindo a Tua graça e o Teu favor sobre o nosso meio, sobre a Tua igreja. E nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que 2026 seja um ano de intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nós queremos pedir, cura o nosso coração, Senhor, de amarguras. Cura o nosso coração de tristeza, de feridas na nossa alma. Se há alguém aqui triste, cabisbaixo, oprimido, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso para operar, para sarar essas dores e nos ajudar, Senhor, a vencer e a triunfar no Senhor como Teu povo. Que a nossa oração e a nossa adoração, ela não fique impedida, mas que ela suba aos altos céus. E que ela chegue ao teu trono de graça como um cheiro suave, Senhor, de um povo que Te ama, que te adora e te reconhece a Tua magnificência, a Tua excelência, a Tua soberania, Senhor. Queremos nos colocar diante de Ti, pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Quando pensarmos aqui nesse momento de ceia, ajuda-nos. A Tua palavra diz, examina, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Senhor, não deixe que nós venhamos a participar deste momento sem estarmos diante do Senhor com contrição, com quebrantamento, entendendo a graça que nos foi dada, que nós fomos alcançados por esse imenso amor. E nós Te pedimos, continua conosco, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Tem gente à porta ainda que não está sem aonde sentar. Está ocupado aqui? Está ocupado, né? Tem espaço no coro ainda. Então, por favor, liberou aqui um espaço no banco, vem aqui à frente. Não fica ninguém fora, não. Isso. Micael, Ana Paula, pode sentar aqui no quarto banco. Tem mais ainda, o último banco do coro está vazio. Isso. Por favor, pastor Claudinei, pode se sentar aqui, ó. Não está junto com a sua esposa, mas está perto. Está tudo bem. Isso. Aí você vê se ele se comporta direitinho no culto, se não vai ficar só olhando no celular. É, exatamente. Tem cadeira vazia. Renata, Rodolfo, aqui, aí fora está tudo bem? É que tem 6, né? Acho que a maioria já se acomodou. O texto que eu separei para essa manhã, ele é bem conhecido, mas eu quero começar pelo último versículo que nós geralmente lemos sempre no final.
Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Um verbo aqui especial. Vocês anunciam a morte do Senhor. Paulo está ensinando algo para a igreja de Corinto, que a gente como igreja, a gente pode anunciar, mostrar, talvez outras coisas que não Cristo. E o que estava acontecendo aqui nessa época é um problema de indiferença. Lembra aquele versículo que aquele que come e bebe indignamente? Que está nesse contexto aqui. Também é nesse contexto que Paulo fala quem está com fome que coma em casa. Porque era uma festa de celebração, uma festa chamada ágape, né, que havia na época, alguns estudiosos falam sobre isso. E pessoas que comiam antes do que as outras, levavam um prato de comida na igreja, como nós fazemos aqui, às vezes. E aí os menos afortunados, os mais simples, mais pobres, que estavam trabalhando até mais tarde, talvez, não sei, chegavam, não tinha mais nada para comer e parece que há um problema na igreja de quem chega antes, come antes. E Paulo nota que pessoas são tratadas com diferença e não se tem a comunhão e não esperam um pelos outros. É o que está acontecendo aqui. E ele está dizendo que a igreja está anunciando alguma coisa que não era para anunciar, que é essa diferença que há entre pessoas. Por isso, quando ele fala aqui no versículo 25, 26, que ele traz à memória o significado de Cristo, o que Cristo faz na igreja, ele volta a um princípio elementar que é a de unidade. Porque quando vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anuncia algo correto. Anuncia a morte do Senhor. Anuncia que a unidade da igreja, a unidade. A celebração, a menção da celebração da ceia é inserida num contexto aqui, onde a igreja perde um pouco da sua identidade por conta das correrias, aquilo que nós chamamos de linha tênue, né? Entre o que deveria ser e que não é muito estreito, é muito fácil cair numa rotina, cair numa... é apenas a primeira ceia do ano, depois terão outras. Parece que Paulo não, ele fala, olha, sempre que vocês comerem, a igreja deve anunciar algo e anunciar a Cristo. E é o Cristo que traz unidade. Por isso que antes, aí eu sim volto nos versículos 1 Coríntios 11, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele estava dizendo a todos ali, a todos, unidade. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Que você possa, nessa manhã, ao pegar um cálice aqui, o pão, colocar no seu coração, Senhor, ajude-me a anunciar a minha fé corretamente. Por Cristo Jesus, aquele que foi à cruz. Não é algo místico, não é algo para dar sorte, porque é a primeira ceia do ano, algo do tipo. Vamos pedir para o Senhor nos livrar desses pensamentos, mas que ao pegarmos um pedacinho de pão, um cálice, a gente possa anunciar a morte do Senhor. Aquele que veio a este mundo, comemoramos há poucos domingos atrás, veio em forma de bebê numa manjedoura, num coxo ficou, cresceu, exerceu seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou. Senhor, ajuda-me a anunciar essa verdade da tua palavra. Além de nossas diferenças e que temos, mas aquilo que nos une é Cristo, é a fé nele. Eu convido os diáconos que venham aqui à frente e nós vamos agora receber um cálice. Eu volto a informar que está integrado aqui o pãozinho junto com o suco de uva. Só você ter o cuidado para você abrir o lacre, enfim, aqui para você poder se valer desse momento da ceia. Quem participa da ceia? Aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem a Cristo como Senhor da sua vida, porque na ceia há identidade. Você comunica com alguém, ao você pegar um cálice, você comunica com a pessoa que está próximo de você, que você crê no mesmo Cristo que ela crê.
no mesmo Salvador. Então, a ceia nos traz também um momento de reflexão, sim, mas de comunhão e de identidade. A quem eu sirvo, a quem eu pertenço. Então, você é convidado a participar desse tempo de comunhão da igreja. Eu vou pedir para que a Joênia nos conduza a Deus em oração, agradecendo pelo pão, pelo suco de uva. Em seguida, o Grupo Louvor vai cantar uma música enquanto recebemos. Enquanto o Grupo Louvor está cantando, você pode escolher cantar junto, você pode escolher orar ao Senhor, mas escolha refletir sobre esse momento. Tente não permitir que a mente seja invadida com outras coisas, a não ser o momento da celebração da ceia, da obra de Cristo, da graça dele, para que o meu coração anuncie as coisas corretas, um momento tão especial. Vamos orar, Joênia, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, por esse dia tão especial para todos nós aqui nesta manhã. Te louvamos por cada família representada nesta manhã, cada irmão, cada um que chegou até aqui. Ó Deus, nós entendemos que é a graça do Senhor sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. E nesse momento nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, ó Deus, que é a participação da ceia do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor, Pai, ajuda-nos, renova o nosso coração a cada dia neste ano, para que nós possamos, Senhor, voltar os nossos olhos à cruz de Cristo, Pai. E refletirmos, ó Pai, tudo aquilo que o Teu Filho passou na cruz por mim, por cada um de nós, é para nos salvar, ó Pai. Quantos nós conhecemos que estão longe da salvação, ó Pai? A começar nos nossos familiares, ó Deus, nossos amigos, no nosso trabalho. Senhor, ajuda-nos quando sairmos às ruas, em qualquer lugar que onde nós estivermos, nós possamos, ó Deus, refletir o que foi aquele momento, o sangue que desceu, ó Pai, ali na cruz, o corpo do Teu Filho, Senhor, sendo dilacerado pelos nossos pecados. Então, nós queremos agora, neste momento, agradecer, ó Deus, pelo pão, pelo vinho que vamos participar agora, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, nesse momento, ó Pai, que nós possamos, Senhor, cada dia depender mais do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, fortalece, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, ó Pai, a olharmos, ó Pai, ao nosso redor e percebermos quantos precisam da graça do Senhor, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ajuda-nos a vencermos sempre com a presença do Senhor em nossas vidas. Muito obrigada. Obrigada por esse momento. Obrigada por este culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui e juntos podendo participar desse momento tão especial para todos nós. É a nossa oração que fazemos e já agradecemos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você vai pegar um cálice, você vai aguardar, todo mundo recebe, segura em sua mão, já pode ir abrindo, enfim. Aí no momento oportuno a gente vai comer junto e beber junto. Você vai receber em suas mãos, você pode orar ao Senhor, porque eu entendo que isso é uma oportunidade, uma grande oportunidade de você se colocar diante do Senhor e falar: eu posso louvar a Deus porque eu anuncio Cristo Jesus, é o meu Salvador. E fazemos isso com esse momento também. Fui vazio numa vida sem temor. Pra minha alma achei descanso só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra
perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então foi perdoado na tua obra de amor, e eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro dessa graça, aos seus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro paz, só em ti, descanso, enfim. Só em ti, encontro ali, só em ti, minha esperança pra viver. Encontro paz, só em ti, descanso, enfim. Só em ti, encontro ali, só em ti, minha esperança pra viver. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Acho paz, descanso, enfim. Alguém não recebeu, não foi servido? Levante a mão, por favor. Todos receberam? Isto. Eu vou convidar você repetir comigo uma frase, em voz alta agora. Eu falo, vocês repetem. Com este pão, com este cálice, eu anuncio a morte do Senhor. E anuncio também que um dia ele voltará. O texto bíblico nos ensina: ao comermos esse pão, bebermos esse cálice, anunciamos a morte do Senhor. Veja, nos leva ao passado, mas também até que ele venha, nos conduz ao futuro. Cremos nisso. Então, nesta alegria, nessa contrição, nessa graça maravilhosa, comamos todos do pão e bebamos do cálice. Senhor, nós nos rendemos a Ti em oração.
contemplando a obra na cruz, morrer por nossos pecados, nos justificando, ainda que não entendamos de forma talvez completa, mas aceitando tão grande amor e perdão concedido a cada um de nós. E que esse momento possa, então, falar alto ao nosso coração. Se pessoas tão diferentes, de diversos lugares, se unem aqui, a gente diria que, como a gente ouviu a música, é só por ti, é só por Jesus. É possível viver isso que estamos vivendo. Então que o nosso coração, nesse novo ano, possa, a cada ceia do Senhor, permitindo o Senhor, a gente poder anunciar esse Cristo vivo e que restaura, e que fortalece cada coração, sempre para a glória do teu nome. E nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, diáconos, podem se assentar. E agora as crianças viram aqui à frente, isso mesmo? As crianças podem vir aqui à frente. As crianças de até 10 anos podem vir aqui à frente. Elas vão ter o cultinho, a gente vai cantar antes. E vamos continuar adorando ao Senhor com o cântico Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Vamos orar pelas crianças. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, apresentando diante do Senhor essas crianças, Pai. Nós agradecemos porque elas têm o privilégio de aprender a Tua palavra e aprender livremente, Pai. Nós te agradecemos também pela vida dos professores que se dispõem a estarem aqui, se dispõem a estudar, se dispõem a transmitir a Tua mensagem a elas, Pai. E que a Tua mensagem possa florescer no coração de cada uma delas, Senhor. Cuida de tudo que for acontecer lá, guarda elas, Pai, e também cuida de nós aqui no nosso culto, durante a pregação e tudo que for acontecer, Deus. Que tudo seja para Tua honra e para Tua glória sempre, Pai. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Eu já prometi para mim mesmo que eu não vou mais cantar esse cântico. Os irmãos, alguns já sabem por quê, porque eu já parei com muitas vezes aqui, com essas paradinhas do padre, né? Se bem que ele é pedagógico também, porque ele ensina a gente a olhar para o grupo de louvor. Mas sabe aquela versão do Bé, aquela brincadeira que a gente fazia antigamente, de quem estava mais alto? Essa versão cantada desse cântico, né? Que a gente pensa na pausa, aí quando tudo para, você continua cantando. Mas eu creio que tem algo para nos ensinar também a olhar mais aí para quem está na direção aqui à frente. Prezados, eu gostaria desse começo de ano, trabalhar com a igreja, com os irmãos aqui presentes. A Nai, quando ela orou aqui à frente, a oração que ela fez sobre 2026, acho que foi a questão de ter mais intimidade com Deus. Ela orou essa frase. A gente está mais próximo de Jesus. E a reflexão que eu trago essa manhã é sobre comprometimento com o reino, com Cristo, com a igreja. Na verdade, eu queria conversar com os irmãos, acho que isso é oportuno para começo de ano, responsabilidades que eu tenho com este corpo chamado igreja. Como parte desse corpo. Não como alguém que está fora do corpo, como parte desse corpo. Eu sei que pela manhã, alguns talvez falam, não, pastor, tá meio bravo. Não é bravo, não é isso. A gente precisa voltar a alguns princípios elementares, porque a gente liga às vezes no automático da vida, a gente corre tanto atrás das nossas coisas, e as coisas do reino a gente talvez deixa de forma mais relaxada, ou quando aperta uma situação, vou me lembrar de que o Senhor existe, algo do tipo, né? Então eu gostaria de estender isso à igreja nessa manhã. Aliás, alguns anos atrás, a gente até se esqueceu que passamos por uma pandemia, lembra? Aquele tempo todo, já fazem 5 ou 6 anos, né? A gente aprendeu naquela época o quanto uma estrutura é irrelevante, né? Como os relacionamentos são importantes. Quantas lições nós tiramos naquela época? A gente aprendeu que, de fato, o que nos fortalece não são os projetos de uma igreja, mesmo que eles tenham a sua relevância. Por quê? Porque eles nos levam a relacionamentos. Mas a palavra em nós, Cristo em nós, o quanto essa verdade dessa palavra é importante para nós. Então, aliado a isso, dentro do tema comprometimento, uma pergunta. Como lidar com atividades que, de fato, fazem parte da rotina da igreja, sem que isso seja uma espécie de peso ou um cansaço? Vocês vão entender a pergunta? Como lidar com as atividades da igreja, sem que isso seja um peso, um cansaço para mim? Então, eu tenho conversado sobre isso com algumas pessoas, né, e a gente fala que tem uma linha muito sensível, muito tênue, em a gente estar, de fato, envolvido com as coisas do Senhor e a gente se cansar. E a gente entender que é um ativismo, um cansaço, olha, não compensa, algo do tipo, né? Mas a pergunta é, o problema de se tornar cansativo é realmente porque é cansativo
ou eu tornei algo cansativo por conta dos meus confortos, por conta das minhas vontades, ou eu tornei a minha tarefa ou atividade algo cansativo. Eu quero melhorar a pergunta. De fato, eu não posso ou eu não quero me envolver com a igreja? Eu sei que a pergunta é meio direta. De fato, eu não posso ou eu não quero? Hoje os médicos, quando você faz uma consulta, já aconteceu comigo, e eles batem na tecla da necessidade de exercício. Eu não sei se eles falam isso pra mim, mas enfim, né? Mas aí ele fala assim, não, quando você quer arrumar tempo, você arruma tempo para coisas importantes. Eles puxam a nossa orelha. Isso é pessoal da medicina. Sempre, né? Quando você quer achar tempo, você encontra tempo. A pergunta de fato, eu não quero. E se você faz parte do eu não quero, como lidar com isso? Porque isso tem solução. O que eu preciso rever dentro de mim? Porque em relação à igreja, eu posso escolher não me congregar, mas eu posso sair para andar de bike ou ir ao shopping, por exemplo. Por que eu não posso ter a mesma opção em relação ao meu emprego? Não estou com vontade hoje. Trabalho na faculdade. Esgota, não é? Um TCC, trabalho de conclusão de curso, certo? Que de fato acaba com muita gente. Por que eu não posso chegar para o meu orientador e falar, olha, eu não levo jeito para fazer TCC, tá bom? Eu não estou com muita vontade. É assim que resolve? Não é. A nossa igreja tem recebido aqui em Fazenda Velha um número significativo de visitantes, de membros aqui. Talvez como nunca tenha acontecido. E chegando visitantes, chegam pessoas, chegam crianças, chegam pessoas que precisam ser ajudadas, chegam necessidades. Então nós estamos aqui exatamente para uma finalidade específica. Comunicar a palavra de Deus, a mensagem de salvação, de paz através de Cristo, das Escrituras, a centralidade de Cristo em nossa vida. Quem é Jesus? Quem pode de fato trazer paz ao nosso coração? E por que é importante dizer isso? Porque quando a gente não cuida do propósito principal, aparecem outros propósitos. A gente pode fazer uma ótima programação e achar que isso é muito legal. De fato, muitas vezes, né? A gente pode cantar muito bem e achar que isso é muito legal. Nós podemos ter um ótimo espaço, de fato, o Senhor tem nos privilegiado aqui, e achar que isso é bom demais, se de fato é muito bom. Nós podemos achar que até a festa do galeto, ela é algo sensacional. Mas se a motivação não for algo maior, Cristo, essas atividades, elas perdem o sentido em si mesmas. Aí eu fico enjoado, eu estou cansado, aí eu murmuro, eu não vou, ou eu não venho mais. Se a motivação de eu continuar a viver em comunhão for em atividades, projetos ou que eu gosto, então eu vou dizer o seguinte, então uma Netflix pode fazer muito bem isso com você na sua casa. Um shopping cumpre esse propósito. Um passeio no domingo passa a ser sempre prioridade do que estar em comunhão com os irmãos. Me permitam, isso de fato ocorreu, eu registrei, não vou citar nomes, mas certa vez eu conversando com uma pessoa de mais idade. Eu perguntei, o que era legal em sua época? Porque hoje é legal, celular, jogos e séries, cada época tem o seu, né? Mas não é só essa época, não. Ela falou assim, eram os encontros dos jovens da igreja. Aqui tem uns encontros, estou falando de 1940, 50, enfim, né? E eu perguntei por quê? Porque a gente paquerava. A gente brincava. Os irmãos sabiam que as mulheres ficavam encostadas, essas mulhetinhas aqui, ficavam encostadas, sentadas ali, e os homens passavam desfilando assim, né? Não tinha assim, é verdade, não é, meus irmãos, mas é assim que fazia. A igreja era um ponto de encontro para poder estar, assim, se conhecendo, paquerando, né? É o que tinha. O que tinha novo dessa? Só Carlos Botelho, nem dessa avenida ali, enfim, né? Não tinha. Então a igreja era uma referência de amizades, e acho que teve a parte boa nisso tudo, né? Mas aí eu queria chegar na pergunta. Aí eu perguntei para ela assim, e como que ficava a espiritualidade? Vocês conversavam da vida com Deus? Não, pastor. A gente não falava sobre essas coisas. Isso era algo muito íntimo de cada um. Essa parte talvez nos entristece. E precisa saber por quê? Qual que é o resultado de tudo isso? Muitas vezes, a gente não sabe porque foi líder de algum departamento. Fraqueza espiritual, pouquíssimo conhecimento bíblico, brigas, falatórios, falta de perdão, falta de respeito, a ira tendo lugar muitas vezes em várias situações, cansaço, fadiga. E acredito de verdade que eu e você nós não queremos uma igreja assim. Não há nem propósito de Cristo para cada um de nós, para a igreja dele. Por isso que eu acho que Deus, essa parte talvez boa, que Deus já tem agido poderosamente em nosso meio, para a glória dele, impactando vidas, a minha e a sua. E em tempo aqui, eu creio que esse ano, a gente vai fechar isso com a diretoria ainda, eu acho que esse ano nós vamos fazer de novo o recadastramento de membros da igreja. Mas atenção, é um pré-aviso, tá? Não é oficial ainda. O que é o recadastramento? Você vai fazer uma nova ficha, talvez com seus dados atualizados, né? Então você não só atualiza seus dados junto à secretaria, mas declara que você pertence a esse rebanho que está fazendo da velha. A gente precisa por questões legais, enfim, faz parte. Mas esse ano eu convido a você pensar nisso também de forma diferente. Fazer um recadastramento com conscientização. Nós não desejamos apenas um nome no hall de membros. De verdade, não tem sentido ter um nome e a pessoa quase nunca aparecer. Não tem sentido. Para essas pessoas, nós dizemos, repense as motivações. Repense a igreja, repense o evangelho, repense Cristo. Repense até a graça do Senhor sobre nós. A gente entende pessoas idosas, alguns casos bem particulares, peculiares, pessoas que não podem estar em comunhão por conta de motivos alheios à vontade delas. Tem gente que entende caso, obviamente, assim. Outra questão envolvendo o relacionamento. Eu posso pensar, eu, por exemplo, cadê meu amigo Moisés? Cadê o Moisés? Eu até achei agora, eu sempre cito ele, um grande amigo meu. Eu com o Moisés, a gente jogou bola junto, jogávamos, né? Eu não consigo mais acompanhá-lo. Moisés, a gente até trabalhou junto lá na cozinha da igreja, enfim. O que nos une é Jesus, apesar de ele ser corintiano. Não, a gente brinca com isso, né? Porque alguns levam isso tão a sério, mas eu não nem ligando isso na vida dele, e nem ele na minha, espero também não, né? Por ser São Paulino, enfim. Mas porque Cristo nele, Cristo em mim, é a nossa motivação maior. Amém, Moisés? A gente pode nos desentender,
A gente pode fracassar, até desanimar, mas se algo maior há em nós do que nossas próprias falhas, nossos desentendimentos, nossos desânimos, nós passamos por todas essas coisas e nós continuamos o quê? Corpo. Corpo. Mas se a nossa motivação são coisas secundárias, como um jogo de bola, um time de futebol, um trabalho na cozinha, a participação no grupo do louvor ou qualquer outra atividade, então qualquer diferença de opinião já é motivo para desânimo. Que abre porta para fofoca, para murmuração. E sabe o que acontece? Aí a gente se cansa e começamos a buscar outras prioridades. Porque talvez num shopping center não tenha fofoca. Porque talvez no cinema, numa série, eu não tenha que olhar para a cara daquele irmão que eu não consigo. A gente está caminhando para o texto bíblico nessa manhã, eu sei que eu não tomo café tarde, a gente avança um pouquinho. Mas pensando em tudo que nós já falamos, eu quero convidar você a pensar em uma pergunta. Que melhora você desejaria para a vida espiritual da igreja, da sua igreja? Que melhora você desejaria para a vida espiritual da sua igreja? E quando pensamos em igreja, eu não quero me referir aqui à estrutura física, que é uma tendência bem rápida pensar em paredes, né? Porque a gente pode definir igreja como uma mega estrutura e ela está doente, ou podemos pensar em igreja que não tem nenhum local próprio, mas tem muita saúde, ela é muito enérgica, né? Quando falamos em igreja, falamos sobre nós, pessoas, aqueles que se consideram parte da igreja, no caso aqui, Igreja Batista da Fazenda da Velha. Nós não somos um grupo tão grande assim. Outro dia alguém me perguntou, pastor, quantos membros tem a igreja? Eu não sei perguntar para as secretárias, mas eu me perdi. Eu não sei, mais de 180, 200 membros nós temos aqui. A gente acabou não se preocupando com essa contagem, né, de quantas pessoas temos em nosso meio. Mas a pergunta é, o que você acha que poderia melhorar na vida da igreja? E pensando nessa pergunta, em corpo de Cristo, em pessoas que pertencem e formam o corpo de Cristo, eu acredito que hoje, dia 4 de janeiro de 2026, a gente possa pensar na palavra, no conceito comprometimento. Então, mesmo não sendo um número tão expressivo de membros de igreja, tão assim, grandioso, né? É interessante que muitos só comparecem em alguns eventos especiais. A apresentação de bebês, alguma festa, domingo de cedo, algo do tipo. Mas algum dia teve um compromisso. Mas aquele sim com Deus parece que vai se esfriando. E isso traz preocupação. Então, o desejo, creio que do Senhor para conosco, nosso aqui, é que essas pessoas tenham um compromisso maior com Deus e com a sua igreja, com o reino. E tem um versículo que é bem conhecido, não é o texto dessa manhã, mas abra, por favor, Hebreus 10, 25, que é um texto para a gente poder guardar. Porque alguns podem falar, não, pastor, reino de Deus com igreja, não tem nada a ver, esse negócio de presença num corpo. Tá? Meus irmãos, se não tivesse nada a ver, esse versículo não estaria aqui, os irmãos já até sabem, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igrejas, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Bom, a pergunta é, como a gente consegue encorajamento mútuo se eu não estou junto? Então parece que há um sentido aqui no versículo. Quando eu leio esse versículo aqui de Hebreus 10, 25, parece que por um lado há um consolo. Então isso já acontecia, desde antigamente. Já tinha isso. De pessoas dizerem que são do Senhor, mas não querem estar junto no corpo. E alguns tinham o costume de fato de eles não estarem presentes. E não fazer parte. Pessoas que por algum motivo não se reuniam. Aliás, a Bíblia relata que pessoas que desentenderam no Novo Testamento. Então acabavam ficando em casa e deixavam de congregar. Meus irmãos, essa carta foi escrita em um tempo e acho que isso não mudou. As pessoas deveriam se reunir de corpo e alma. A ideia é junto, fisicamente junto. E eu acho que a tecnologia, nós temos aí hoje transmissão para as casas, tem bastante gente que acompanha, mas, meus irmãos, a tecnologia não consegue suprir o estar junto, porque não dá para você encorajar e animar um ao outro. Tem um pastor que só faltou criar o termo agora, que é e-commerce, né? Criar o member. Membro eletrônico. É o membro que quer se cadastrar e ser membro pela internet. Ele envia o dízimo, assiste de vez em quando as mensagens e acha que faz parte do corpo de Cristo. Que você possa colocar no seu coração, Deus me livre do e-member. Não é do Bember, é um sobrenome, é e-member. Me desculpem os que estão assistindo hoje pela internet, e tem razões dignas para isso, problemas de saúde, dificuldades de locomoção, mas nunca os meios eletrônicos podem substituir a união do corpo de Cristo. O ombro a ombro, coração junto. Por isso nós pensamos em mais comprometimento. Primeiro, comprometimento com Cristo. Alguém que diga, eu faço parte daquele lugar. O dia que eu for enterrar, alguém vai cuidar de mim. Então, pastor, eu estou falando sobre isso porque eu li um pastor que ele falou algo para a igreja depois de um velório. O pastor dia 4 de janeiro fala sobre velório, não faz parte da aplicação, meus irmãos. Ele fala sobre a diferença de fazer um velório de uma pessoa que foi fiel até o fim para nós pastores. E eu vou ser honesto, a gente sente às vezes uma dificuldade, sabe, meus irmãos? E ele falou o seguinte para a igreja dele, esse pastor: irmãos, nos ajudem, nós pastores, né, a fazer o velório de vocês. Alguns somem, e você não pode mentir. Tem que deixar uma palavra. Sendo conectados com Cristo e com a igreja, isso não vai acontecer. Foi a necessidade desse pastor em meio àquela circunstância que ele viveu. Então, para amanhã de hoje, eu peço desculpas para aqueles que são tão fiéis e dedicados, mas a palavra de Deus, nós vamos entrar no texto agora de Lucas 14, pode abrir já. A palavra de Deus é bem séria. Eu creio que serve para todos nós, porque primeiramente foi dura para mim. Então eu vou ler um texto bíblico que me assusta um pouco. Eu como pregador, Werner, daqui à frente, como pastor, e eu acho que deveria assustar vocês também. Porque para mim já foi um susto, né? Só de pensar no que significa falta de compromisso com Cristo e com a sua igreja. Nós precisamos de pessoas que tenham aliança com Cristo todos os dias. Igreja, tem gente que decide, que deixa para decidir uma hora antes se vai para o culto ou não, porque não é prioridade. Eu acho que daqui meia hora vai vir uma dor de cabeça, melhor não ir hoje. E se chover? E se fazer sol? E se ventar? Não é só estar aqui. Porque eu e você também podemos estar aqui e não estar. Por isso, o compromisso com Cristo é ainda mais importante. Precisamos de membros de igreja que tenham aliança com Cristo todas as segundas, todas as terças, todas as quartas, todas as sextas. Aliás, talvez para alguns esse seja um dos dias mais difíceis para alguém que se diz cristão. Cristo pode te acompanhar para onde você vai depois que você sair do trabalho? Ele pode sentar do seu lado e ver o que você está vendo no celular? Talvez o dia mais egoísta e carnal e pecaminoso da semana seja sexta-feira, o dia do eu mereço.
E aí você abre concessões para os seus prazeres, porque afinal eu trabalhei muito e eu mereço. Entenda, não estamos falando de estar todos os dias na igreja, mas estamos falando de aliança com Cristo, inclusive nas sextas-feiras, todos os sábados. Como nos comportamos quando somos convidados para uma festa no sábado à noite? Como nós nos comportamos? Nós deixamos o cristianismo para fora quando entramos numa festa de formatura? É uma pergunta boa. Essas festas pós-casamento, cerimônia religiosa, onde tudo é regado a muita bebida e música sem conteúdo, será que Cristo faz parte disso? Ele está provando o que está acontecendo? Ou será que o cristianismo nos expulsa de uma roda de amigos onde o principal assunto são mulheres e bebidas? Veja como a gente começa a ver que essa aliança com Cristo faz de nós diferentes, pela graça dele e para ele. Vamos ler o texto de Lucas 14, versículos 14 a 24. Lucas 14, verso 15 em diante, né? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas, depois estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Verso 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade. Algumas traduções dizem valados, né? Becos. E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e becos, né? E obrigue-os a entrar para que minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Se você é um pouquinho antes, no começo do capítulo 14, versículo 1, Jesus está onde aí? Fala um gole de água, por favor. Ele está na casa de um fariseu. Não parece isso? 14:1, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante. Então Jesus não tinha só assim, não dava só bronca em fariseu, mas ele comia com eles, estava junto com eles também. Então Jesus está na casa de um fariseu, comendo, era sábado, versículo 1 fala sobre isso, e algumas coisas interessantes acontecem nesse dia. Jesus começa curando o que ele chama de hidrópico, não sei como está na sua Bíblia, problema de retenção de líquido, né, especialmente nos braços, nas pernas, e Jesus pergunta, então, aqui no texto, resumindo para ganhar tempo, pode curar no sábado? Ele faz uma pergunta, todo mundo fica quieto. E ele dá algumas respostas, vai ensinando algumas coisas. Inclusive, ele vai dando algumas dicas de quem convidar para as festas. Nós vamos também no versículo 1 até o versículo 13 e 14, né? Tá tudo isso recomendado. No versículo 12, o que nós temos aqui? João 14, 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, ou irmãos, ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Então o que está dizendo aqui? Quando você vai dar uma festa, não convide só as pessoas importantes, as ricas. Já com aquele pensamento de que elas vão te recompensar e te dar uma outra festa depois. Eu estou convidando para que depois ele me convide. E Jesus está dizendo tudo isso para aquela elite dos fariseus religiosos. Ele diz o seguinte: convide quem não tem nada para te oferecer. Convide os pobres, os cegos, os mancos, os aleijados. Pessoas que não podem te retribuir e não podem te recompensar. E eu digo para vocês, a recompensa de vocês será na ressurreição dos justos. Está tudo aqui registrado, meus irmãos. E nesse momento, quando Jesus fala da ressurreição dos justos, não vamos esquecer que os fariseus entendiam que estavam nessa lista. Para ele está tudo bem. Está falando de nós agora aqui, né? Então, o verso 15 que nós lemos, o que nós temos aqui? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: feliz será aquele que comer o banquete do reino de Deus. Eu não vou dar um grito aqui, não vou fazer isso, mas eu li de forma calma. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Uau! Ressurreição, céu, os justos, nós aqui, ó, que coisa maravilhosa. Nós chegamos aqui no verso 15. Jesus está falando isso, e para eles é sobre eles mesmos. E parece que eles se empolgam nesse assunto. A gente pode notar essa euforia aqui no versículo 15. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E isso não foi Jesus que falou, foi um dos que estavam lá. Então sempre havia na mentalidade dos judeus essa ideia de grande banquete, na presença de Deus, onde estariam junto a Abraão, Isaac, Jacó, celebrando a grande ceia dos salvos. E essa esperança, de fato, ela é muito linda. Parece que foi verdade mesmo. Mas, quando esse homem se inspira, esse fariseu se anima, se empolga, Jesus conta uma parábola que desmonta a segurança dele, que talvez ele tinha de estar junto nesse banquete. Então, eu queria que você prestasse atenção agora naquilo que Jesus conta, dos versos 16 a 24. Sabe qual a primeira coisa que nos assusta nessa parábola? É que nenhuma dessas pessoas que perdeu a chance de estar no banquete se considera um pecador hoje em dia para nós. A gente talvez não considere o que Jesus está contando, que nós não consideraríamos, talvez, um pecado, uma falta tão grave. Eu acho que a igreja nenhuma diria que a pessoa está pecando porque está indo ver a propriedade dela. Ninguém diria que tal pessoa está pecando porque está indo ver a junta de bois dele. Ou porque ele é recém-casado. O que me assusta, e a mim primeiro, igreja, aqui na frente com o pastor, o que me assusta nessa parábola, presta atenção, é que o que tirou a chance dessas pessoas de comerem o banquete não foram pecados grosseiros, grotescos. Não foi uma brutalidade, não foi um vício, não foi um adultério, não foi um roubo, não foi uma bebida, não foi um assassinato. O que tirou a oportunidade dessas pessoas de comer no banquete celestial foi a negligência com o reino de Deus. Descaso, se fosse ideia. A falta de honra para aquele que convidou. Tudo isso tirou a oportunidade de comer no banquete eterno. E eu acho interessante você olhar para esse texto e que eram pessoas bem comprometidas. Sim, esse texto foi falado para os fariseus, tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, e então outros povos tiveram a oportunidade de conhecer Jesus no lugar deles. E essas pessoas, tanto fariseus como os da parábola, eram pessoas muito comprometidas, só que com grau de comprometimento em coisas erradas. Tem gente que está muito comprometido com outras coisas. Não perde um programa de TV ou algo parecido. Um futebol não perde. Não perde um jogo. Até com a saúde. Mas se não está comprometido com o reino de Deus, o perigo é sério. Então eu quero observar com os irmãos, a gente vai caminhar para o final, mas agora entrar no texto, propriamente dito, com o que essas pessoas estavam comprometidas no lugar do Senhor, que o Senhor Jesus chama a atenção delas. Então vamos tentar agora entrar nessa casa desse fariseu. Eles estão contentes até então, porque no dia da ressurreição, no dia do banquete, estão todos assim lá. Uau, nós estaremos lá. Que frase, que palavra bonita, abençoada, Senhor, né? E aí o Senhor Jesus vai falar então sobre esses critérios, sobre prioridades. Primeiro deles, está no versículo 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me.
Veja, ele tinha um compromisso com a sua propriedade, com o seu bem. Aliás, a Bíblia é clara, ele acabou de comprar. E os irmãos notaram que ele era uma pessoa educada. Ele falou assim, desculpe-me, na NVI está desculpe-me, não sei como está na sua Bíblia. Acabei de comprar uma propriedade, eu não posso ir agora. Talvez você pergunte assim, mas pastor, o que tem de errado a pessoa comprar uma propriedade e querer ver essa propriedade? Mas você precisa entender, igreja, não tem nada de errado. Se Deus fosse a prioridade na vida dessa pessoa. E a pergunta para nós hoje é, nesse começo de ano, eu e você temos bens ou são os bens que nos têm? Parece que é isso que Jesus está trabalhando nessa parábola. Temos os bens ou são os bens que nos têm? Uma pessoa muito preocupada, o coração o tempo todo está lá, o coração fica em nível de preocupação que já não dá mais para controlar. Tem uma história bem interessante, eu li um livro, não marquei, fala de uma família que ia para a igreja. Uma família que ia, dominicalmente, nas programações ia a pé para a igreja. A igreja era relativamente longe para uma família a pé. Isso é um fato verídico essa história, tá bom? A distância é 5 km de distância, para ir a pé era até bem longe. Sempre se arrumavam no domingo pela manhã e caminhavam o pai, a mãe e os filhinhos. O pai dizia, sua igreja, família. Um dos filhos tem que dizer, é longe, papai. O pai respondia, não importa, é a prioridade. Temos que estar junto com os irmãos. Se estava chovendo, leva a chuva. A vida era melhorando. Essa família com bicicletas. Ou glória a Deus pelas bicicletas. Ou a igreja de bicicletas. A mulher sentava atrás, de saia, para a cena. Daquele jeito de lado. Você deve ter visto essa cena, né? Mas estavam lá, todos eles. Se chovia, colocavam aquelas sacolas nos pés para não molhar os pés. Sacola de mercado, tá bom? Mas estavam lá. Sempre sentando nos primeiros bancos, uma fidelidade muito grande. A vida foi melhorando. Compraram uma carroça e um cavalo. Que bênção. A gente não precisa mais chegar tão suado no culto. A gente agora tem uma carroça. Então estavam eles lá no culto, buscando a Deus, sentados no primeiro banco. A vida melhorou um pouco. Compraram um carrinho bem velhinho. Glória a Deus pelo carro. Tem até um adesivo colocado atrás. Propriedade do Senhor Jesus. E a família vai. E de repente o pastor não vê aquela família um domingo. O que aconteceu com os irmãos? Porque nunca falharam um culto. O pastor preocupado, lá na semana, bate na porta, o dono da casa recebe o pastor e o pastor diz, eu fiquei preocupado com vocês, notei o banco vazio, o que aconteceu? O pastor acabou a bateria do carro e não tinha jeito da gente ir para a igreja. Meus irmãos, antes o problema, antes não era problema caminhar, porque o coração queimava de amor por Deus, por Cristo. Com o tempo, os bens começaram a tomar conta do coração e qualquer bateria de carro já era um empecilho. A segunda lição que nós temos aqui, veja o verso 19. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ele comprou 5 juntas de bois. Quem lembra da junta de bois? Isso é muito antes da época do trator. As juntas de boi aravam a terra, faziam um trabalho, você comprou 5 juntas, então eram quantos bois? 10. Trabalhavam em duplas. Aí aqui é produção, muita produção. 5 juntas já faziam um bom serviço, estamos falando de 5 juntas, a ideia aqui é de muita produção. Agora eu não posso ir no banquete porque eu tenho muito trabalho. Muito trabalho. E esse personagem, por causa das suas juntas de bois, por causa do seu compromisso com o trabalho, ele deixa de cumprir o seu compromisso no reino de Deus. Igreja, se nós somos filhos de Deus e Deus nos convida para um banquete, então ele está em primeiro lugar. Eu acredito que todos sabem que as programações da igreja, da nossa igreja, elas não são tão grandes assim, a ponto de alguém perder o emprego por conta das programações. Nós não chegamos nesse ponto aqui. Mas não pastor que coloca a faca no pescoço e fala todos os dias. Não agimos assim, nem vamos agir. Mas o pedido, o alerta que Jesus deixa, é que o trabalho não seja prioridade. Igreja, geralmente no ano, nós temos atividades aos sábados à tarde. Fizemos algum tempo, algumas vezes, encontro de pais aqui na igreja. Então o Guilherme está conosco, já veio conosco aqui. Nós deveremos ter em julho, novamente, a conferência de aconselhamento bíblico com o pastor Wallace Juliai. Quem estava esse ano passado quando ele veio? Bastante, alguns aqui. Às vezes, nessas programações, aparecem poucas pessoas, se compararmos aos membros da igreja. O que é prioridade para nós? De fato, não dá ou eu não quero? Não tem o ano todo, é algum sábado, alguns dias de julho. Eu tentei que isso seja duro para nós, bíblico, né? Veja o último aqui, versículo 20. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Podemos dizer que essa é a melhor desculpa das 3. Porque essa pessoa, ela está comprometida com a sua família. Ô, pastor, aí então, né? Agora, né, Jesus tem que dar uma... No verso 20 diz, né? Acabo de me casar, por isso não posso ir. No Antigo Testamento, o recém-casado não precisava ir nem para a guerra. Você encontra isso lá em Deuteronômio. Ele podia ficar em casa por um ano, porque era prioridade ficar com a sua esposa. Mas Jesus menciona aqui que nem mesmo a família, nem mesmo as pessoas que estão mais próximas, podem tomar o lugar de Deus. Lá dentro da família deve ser priorizado quem é mais importante. Nós não sabemos aqui no texto se quem estava casado era ele ou ela, se quem que foi convidado. Não sabemos se era um rapaz dizendo, olha, eu não posso ir por causa da minha esposa, acabei de casar. Ou ao contrário, a esposa dizendo isso do marido. Mas esse é o tipo de situação do casal que não pode no início porque são casados. E depois não podem ir porque têm filhos. E depois não podem ir porque o filho chora demais. E depois não podem ir porque os filhos precisam de atenção. E depois não podem ir para a igreja porque os filhos têm escola, têm que estudar. Se repete. E nós não podemos porque nós não podemos. A prioridade do reino de Deus fica, quem sabe, para se der um tempo no leito de morte. Sabe que nós notamos em nossos dias, alguém acorda com indisposição. Aí já não vai na igreja. Se o marido não vai na igreja, a esposa entende que tem que ficar com o marido. Os filhos vão sozinhos. Aí o pai deles, quando o outro fica sabendo da indisposição da cabeça, que olha, não ainda, né? Fica sabendo da indisposição do genro do filho, eu vou na criar com os netos. Eles ficam se em casa por causa da indisposição, ou aliás, um filho, não é dizendo, olha, eu estou em casa porque alguém da minha família ficou resfriado. Não fazemos isso surpresa. Mas para a igreja é tão fácil. Por quê? Porque a prioridade é maior no coração. Veja, tem um pouquinho, a palavra para mim antes. Não estamos falando de casos urgentes, onde todos da família precisam entrar em ação, tem que salvar uma vida, mas um recado aos pais. Se o seu filho está doente, não diga ao seu cônjuge, fique em casa, vamos ver um filme juntos, mas diga, vá à igreja e olhe para a nossa família. Será que nosso filho se sentirá mais valorizado se sentarmos ao lado dele no sofá ou se sermos que estamos indo na igreja para orar pela vida deles? É óbvio, e Jesus também ensinava isso, que ninguém está dizendo aqui para abandonar a família. Até porque a palavra de Deus traz tanta ênfase sobre a importância dela. Mas sim, se eu e você demonstrarmos dentro de casa que Deus é prioridade em nossas decisões, isso vai fazer diferença para todos eles. Não despreze a oportunidade de estar com Deus. Não despreze a oportunidade de estar com outros irmãos. Tenta cantar você sozinho em casa. Não, talvez nem tem que fazer isso. Mas enfim, cantando aqui com os irmãos aqui à frente, os instrumentos. É gostoso, meus irmãos. Coletivamente, unindo as nossas vozes. Orar com as pessoas. Conversar com quem está necessitado. Então, eu acho que a palavra nessa manhã nos ensina para esse novo ano, não sejamos frouxos espirituais. Vamos nos comprometer com o Senhor e o que precisa ser feito no reino dele.
O texto final diz que o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Os irmãos lembram que nós lemos aqui? Chamaram lá os pobres, ainda há lugar. E aí o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos, pelos atalhos, pelos valados, becos, obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Então, nós fiquemos agora com essa imagem. A imagem de um grande banquete com Jesus no centro. E pensar o seguinte: Deus quer ver o céu cheio para o grande banquete dele. E se você não honrarmos o convite, ele vai chamar outro no lugar. Deus quer a casa cheia. E se nós não honramos o convite de Deus, se nós não honrarmos nosso compromisso com Cristo, outros irão entrar, irão honrar. Nosso desejo é que ninguém fique de fora, por negligência, por falta de priorizar Deus em sua vida. Você pode se envolver mais, sim. Os irmãos querem algumas partes práticas, servindo como, não sei, como recepcionista na escala. Não sobrecarregando alguns. Procure a Isa, a esposa do Mateus. Ela cuida da recepção aqui, de formar lugar para as pessoas sentarem. Você pode servir, por exemplo, com segurança na escala da gestão, que é a de fora. Você pode servir percebendo, por exemplo, algo muito simples. E quando termina o culto e todos saem, que essas luzes precisam ser apagadas. Precisa ligar o ar-condicionado. Você pode servir em questões muito simples dessa forma. Você pode servir na manutenção. Fala com a irmã Donizete. Ah, mas eu trabalho o dia todo. De repente você pode tirar uma noite para fazer alguma manutenção elétrica, para uma lâmpada, ajudar para não sobrecarregar uma pessoa só. Você pode vir só se importando com os ciclistas. Hoje eu cheguei aqui às 9 horas, tem uns 4 ou 5 aqui fora e batemos um ótimo bate-papo. Como foi gostoso. Vim para atender alguém, na verdade tinha 4 aí, que estão dispostos a conversar. Muitas vezes estão no portão com receio de entrar, ou com os que pela primeira, segunda, terceira vez estão vindo aqui. Eu quero repetir de novo, Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual é a recomendação para nós, para o comecinho de ano? Não faça parte dos alguns. Não faça parte. Faça parte, eles se comprometem com Cristo primeiramente, com o Senhor Deus, a vida, entregue nas mãos dele, segunda, terça, quarta, quinta, e que isso reflita na minha presença, talvez no domingo cantando aqui junto com todos os irmãos. Não faça parte do grupo dos alguns. Você pode fechar os olhos. Deus, nos colocamos diante do Senhor dessa palavra dura, mas tão necessária. Temos pedido perdão diante do Senhor. Tantas vezes aumentamos nossas dificuldades, nossas lutas. Quanta diligência. Perdão, Senhor. Como arrumamos desculpas tão facilmente. A igreja se prepara para o novo ano, com os projetos, com as programações, com o trabalho das crianças, retiro do carnaval, tantas atividades. A nossa oração é que o Senhor possa nos usar, para a glória de Deus, e nos livrar de nós mesmos, dos nossos argumentos tão rasos, tão mesquinhos, que as prioridades possam ser realinhadas para a glória do Teu nome, e Cristo em primeiro lugar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O hino que vamos cantar é uma oração, é do cantor cristão, acho que é um dos mais belos hinos, dentre tantos outros. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir, duras fraquezas que possam vir. Segunda estrofe. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo, meu Deus, para não deixar a senda dos céus. E a terceira e última. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo ou firme para lutar, para a vitória sempre ganhar. É um hino não tão simples, não tão fácil. Mas você consegue cantar? Vamos louvar a Deus? Ensina. Vamos ver os irmãos que de pé. Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir, tuas fraquezas que possam vir. Cristo, bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo, meu Deus, para não deixar a senda dos céus. Cristo, bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Sem instrumentos, suas vozes, a Marisa vai dar só o acorde para nós. Só a primeira estrofe. Isso, tá lá na tela já, né? Vamos cantar? Cristo, bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir, duras fraquezas que possam vir. Amém, igreja. E as fraquezas, elas vêm, vão estar conosco dia após dia. Mas a oração é fase-me forte para resistir. Vamos orar ao Senhor. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o amor imensurável, sem medida, grandioso por excelência, de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito, o encorajamento, o consolo, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo esse ano e para todo sempre. Amém. E amém. Meus irmãos podem se sentar, encerramos com oração silenciosa e música. Tanto tempo fui vazio, numa vida sem temor. Pra minha alma descanso, só na cruz o meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto de ti, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso enfim. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que não fui perdoado na tua obra de amor, e eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Meu seguro nessa só, ao
seus pés eu quero estar. Só em ti, graça, amor fluir por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro aliança pra viver. Encontro paz, Só em ti, descanso, enfim. só em ti, Encontro ali só em ti, minha esperança pra viver. Encontro paz, só em ti, descanso, enfim. só em ti, Encontro ali só em ti. minha esperança pra viver. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim.